Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Neste vídeo, minha gente, vamos falar sobre bandeiras históricas da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, não só da cidade, como também da região do Rio de Janeiro. E vocês vão ver o porquê disso ao longo do vídeo. Vocês gostaram tanto do vídeo sobre bandeiras históricas do Brasil que, sendo este um canal sobre a muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, eu resolvi então trazer para vocês um vídeo sobre bandeiras históricas do Rio de Janeiro. Mas antes de ir diretamente para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro, e todos eles estão descritinhos no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês clicarem lá, me contactarem por mensagem de texto via WhatsApp, fazerem suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos conhecer pessoalmente a cidade maravilhosa. Comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. E agora então, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. A primeira bandeira da qual eu vou falar neste vídeo é nada menos do que o estandarte de Martim Afonso de Souza. E por que justamente o estandarte pessoal dele? Porque esta bandeira data de 1534, quando foram estabelecidas as capitanias hereditárias. Então, cada donatário de cada capitania estabeleceu o seu brasão como o estandarte que representaria a capitania da qual ele era donatário. E por que justamente Martim Afonso de Souza ficou com a capitania do Rio de Janeiro? Na verdade, do Rio de Janeiro e de São Vicente. Em 1530, o rei de Portugal, que era João III, começou a perceber que se ele não efetivamente colonizasse o Brasil, ao invés de só ficar vindo aqui explorar, pegar as coisas boas que tinha aqui no Brasil, as matérias-primas, e levar para Portugal e pronto, se ele não efetivamente colonizasse, povoasse, construísse aqui, os franceses iriam tomar isso daqui dos portugueses. Então, ele mandou uma expedição que tinha como comandante Martim Afonso de Souza, e essa expedição, que na verdade era por todo o domínio português aqui do Brasil, tinha tríplice missão: combater os traficantes franceses, francês, fora! Penetrar nas terras em direção ao Rio da Prata para procurar metais preciosos e estabelecer núcleos de povoamento no litoral. Em 1534, quando foram divididas as capitanias, Martim Afonso de Souza escolheu para ele os lotes do Rio de Janeiro e de São Vicente. São Vicente, para quem não sabe, fica no atual litoral do estado de São Paulo. Mas Amanda, por que ele escolheu justamente esses dois lotes? Então, ele escolheu porque assim ele pôde se assenhorar de todo o aparato que ele mesmo tinha erguido em São Vicente e também do entreposto da Carioca, que ele mesmo tinha construído na Baía da Guanabara. Nada mais justo. Ele veio aqui em 1530, construiu, edificou, botou tudo lá de pé direitinho. Nada mais justo que esses lotes serem dele. Seguindo no nosso vídeo, a segunda bandeira da qual vamos falar hoje é a bandeira da França Antártica. E essa bandeira, minha gente, foi estabelecida como representativa da região do Rio de Janeiro, devo dizer, quando, em 10 de novembro de 1555, o líder da expedição francesa, Nicolas Durand de Villegagnon,
encasquetou de estabelecer aqui na ilha de Villeganhon, que eu já mencionei por sinal no vídeo sobre a fundação do Rio de Janeiro, que é onde hoje está a Escola Naval. Mas Amanda, eu sempre quis saber então, por que o símbolo da flor de lis que está nessa bandeira? Por que adotaram justamente este símbolo? Conta uma lenda que um rei francês viu uma imagem de Nossa Senhora num lírio e esse rei então jurou de pé junto para o resto da vida que havia se curado de uma doença depois de ter visto esse lírio. Também a flor de lis é associada em especial ao rei Luís VIII, que a utilizou primeiramente em um sinete. Ainda que, pelo menos nas fontes que eu pesquisei, não diz se esse rei que viu a imagem de Nossa Senhora num lírio foi o mesmo Luís VIII ou não. A terceira bandeira de que vamos falar é o brasão da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E sim, vocês já devem ter desconfiado, foi estabelecido após a expulsão dos franceses daqui. Vocês podem ver que esse brasão é constituído por uma esfera armilar dourada, símbolo da expansão do Império Português no mundo, que eu já mencionei por sinal isso no vídeo sobre as bandeiras históricas, que também vou deixar aqui nos cards, no caso as bandeiras históricas do Brasil, que aqui também são bandeiras históricas, mas são do Rio de Janeiro, e trespassada por 3 flechas douradas em homenagem a São Sebastião, o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, que eu também já falei sobre ele em vídeo feito neste canal, que vou deixar aqui em cima nos cards, é claro. A próxima bandeira de que vamos falar nesse vídeo é, na verdade, a bandeira e galhardete registrados pela Marinha Francesa em 1858. Mas Amanda, o que é um galhardete? Após a elevação do Brasil a status de Reino Unido a Portugal e Algarve, a capitania do Rio de Janeiro foi convertida em província do Reino e depois passou a ser província do Império do Brasil. Então, o Império Brasileiro era constituído por 20 províncias. Apesar da bandeira do Império ser o símbolo oficial nessa época, cada província tinha uma bandeira própria, principalmente as províncias que ficavam no litoral, porque os navios mercantes vindos do Brasil tinham que ser identificados não só pela bandeira do Império do Brasil, como também pela bandeira correspondente à província de onde o navio tinha saído. O galhardete do Rio de Janeiro nesta época era uma bandeira bem simples, dividida em 4 quadrados, 2 azuis e 2 brancos. Olha só, basicamente o protótipo da bandeira do estado do Rio de Janeiro, que vocês, ora, estão vendo aqui atrás de mim. Ora, vejam vocês. Seguindo o nosso desfile de bandeiras históricas, nossa próxima bandeira a desfilar é a bandeira do estado do Rio de Janeiro, enfim. Após a proclamação da República, a província foi convertida em estado e a bandeira é baseada na da província, ou seja, com os quadrados azuis e brancos, mais acrescida do brasão. Para tudo agora. Vamos tampar as bandeiras. Ai, ai, ai. Em 1937, Titio Getúlio proibiu bandeiras estaduais, ou seja, só podia ter a bandeira dali do meio, do Brasil. Conta pra ninguém que elas estão ali. E isso foi estabelecido no artigo 2º da Constituição de 1937. Mas felizmente, pouco tempo depois, isso aí foi abolido e então puderam voltar as bandeiras dos estados brasileiros que se apresentam. Falando nisso, nossa próxima bandeira é a bandeira do estado da Guanabara,
que foi estabelecida pela Lei 3.752 de 1960. Para explicar essa bandeira, eu vou ter que voltar um pouco no tempo para 1834. Pois justamente nesse ano, o Rio de Janeiro foi compreendido, a cidade, no caso, dentro do município neutro da Corte, antecessor do Distrito Federal, que hoje é Brasília. Por sinal, eu mencionei isso no vídeo sobre as regências trinas. Vou deixar aqui nos cards para vocês também. Em 24 de fevereiro de 1891, o município neutro tornou-se o Distrito Federal. A Lapa é o ponto maior no mapa do Distrito Federal. Salve a Lapa! Com a mudança da capital para Brasília, o antigo Distrito Federal tornou-se o Estado da Guanabara. E, portanto, ganhou aí uma nova bandeira, que é a bandeira do Estado da Guanabara. Mas o Estado da Guanabara, minha gente, durou pouquíssimo tempo e foi extinto em 1975 com a fusão deste estado com o estado do Rio de Janeiro. E aí, claro, a cidade do Rio de Janeiro voltou a ser a capital do estado do Rio de Janeiro e não mais Nikiti City, como eu já mencionei, aliás, num dos vídeos do período regencial, que Nikiti City, também conhecida como Niterói, chegou a ser a capital do estado do Rio de Janeiro. E vocês aí que nunca vieram aqui para o Rio de Janeiro ou mesmo para o Brasil, quando estiverem aqui, recomendo a visita a Niterói e não somente ao Museu de Arte Contemporânea. Visitem também o Centro Histórico de Niterói, tirem foto com essa Doraribóia, tem fortes maravilhosos lá, por exemplo, o Forte Santa Cruz e o Forte do Pico. Então, não deixem de visitar quando estiverem aqui. Fica a dica. Por último, vamos falar da bandeira atual do município. Mas, minutinho. Ah, agora sim! Antes vocês não conseguiam nem ver, muito embora a imagem passou aqui na tela para vocês também. Mas tô olhando mais um pouquinho para ela. O seu desenho básico foi oficializado pelo decreto número 1190 de 8 de julho de 1908. Tem um campo branco com duas listras azuis em diagonal, constituídas de uma banda e uma barra na forma da Cruz de Santo André, tendo sobre o seu cruzamento em destaque o brasão de armas da cidade. O azul e branco simbolizam a origem portuguesa da cidade. Eram as cores tradicionais da monarquia portuguesa. Você falou no vídeo das bandeiras históricas que as cores oficiais da monarquia portuguesa eram verde ou amarelo. Então por que agora você está dizendo que era o azul e branco? Você errou antes? Não, eu não errei antes. Como eu expliquei no vídeo das bandeiras históricas, o verde, não o verde e o amarelo, o verde era a cor oficial, sim, da dinastia de Bragança de Portugal, enquanto que o amarelo era a cor original da dinastia de Habsburgo. Mas o que acontece? Na época que a cidade do Rio de Janeiro foi fundada, que essa é a homenagem que é feita na bandeira, não era a dinastia de Bragança que estava governando Portugal. Lembram-se que eu falei também? Era a dinastia de Avis. E a dinastia de Avis tinha como cores o azul e o branco. Gostaram aí, portugas? Bem explicadinho nos mínimos detalhes. Além disso, o vermelho do brasão não tem nada de comunista. Calma, pelo menos aqui não, simboliza o sangue derramado por São Sebastião, padroeiro da cidade, no caso quando ele foi martirizado, que eu mencionei também isso no vídeo sobre São Sebastião, como foi o martírio dele, e também o sangue derramado por Estácio de Sá, fundador da cidade, quando ele expulsou os franceses para a defesa dos colonos. E as 3 flechas que se pode ver ali no brasão, também fazem alusão ao martírio do padroeiro da cidade, São Sebastião. Também tem esfera armilar ali,
que eu já expliquei o que é, a expansão marítima portuguesa, e ainda no meio do brasão, que dali não dá para ver, mas na imagem que passou aqui na tela de vocês dá para ver. Se vocês voltarem lá e pausarem o vídeo, poderão ver. Está um barrete frígio desenhado em branco. O barrete frígio foi usado originalmente na Roma Antiga e era um chapeuzinho igualzinho dos Smurfs, mas que era dado na Roma Antiga aos escravos quando eles eram libertos. Então, na Revolução Francesa, usou-se esse símbolo como um símbolo de liberdade também, assim como quando a República do Brasil foi proclamada. E o Rio, já sendo capital do Brasil também quando a República foi proclamada, claro que tinha que ter o tal do barrete frígio. Falando em capital, a Muralha de 5 Torres, que também é parte do brasão, da bandeira do município, simboliza justamente a condição do Rio de Janeiro de capital do Brasil. Brasília pode ser a capital agora. Ai, ai. Salvador pode ter sido a primeira capital do Brasil, mas não adianta. O Rio de Janeiro foi a cidade que ficou sendo capital do Brasil por mais tempo. E os 2 golfinhos, que também estão em vermelho no brasão, representam o fato de ser uma cidade marítima. É claro, tem praia no Rio de Janeiro, que é uma das maiores características. Então, claro que tem que ter peixinho. Podia ser baleia, porque realmente, na época da fundação da cidade, por exemplo, tinha muita baleia por aqui, mas escolheram golfinho. Mais bonitinho, mais simpáticos. Com isto, encerra-se esse vídeo sobre bandeiras históricas da cidade do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se gostarem do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e, mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível e imaginável, para que a maior quantidade de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da cidade maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!